Olá, turma, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ver potenciação com os números racionais. Primeiramente, vamos lembrar de alguns elementos da potenciação, que é o expoente. O expoente vai me indicar, então, o que mesmo? Quantas vezes a minha base, olha aqui, ó, vai ser repetida, então, na minha operação. Lembrando que a potenciação é uma multiplicação onde todos os fatores, ó, são iguais. Então, o expoente, no caso aqui, né, como exemplo é o 3, me indica quantas vezes a minha base irá se repetir. E o resultado dessa multiplicação dos fatores iguais é a minha potência, meu resultado, então, da operação. Beleza? Lembrando disso, né? Como a gente agora vai ter nos números racionais frações e números decimais, é só manter essa mesma regra, onde nós vamos olhar o expoente e fazer a repetição, então, dessa quantidade, né? Repetir, então, a base, dependendo ali do expoente. Bem facilzinho, né? Então, aqui no caso, menos 1/3 ao quadrado. Menos 1/3, então, repetido duas vezes, ó. Menos 1/3 vezes menos 1/3. Tá? Para facilitar ali, abram dessa forma para fazer a multiplicação e conseguir ver o que acontece, porque nós temos que lembrar que agora, para resolver, nós temos que lembrar das regras dos sinais. Menos vezes menos, mais, e na multiplicação, né, nós temos que multiplicar em cima, embaixo e embaixo. Então, nós temos aqui 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Ou seja, menos 1/3 elevado ao quadrado é mais 1/9. Então, na verdade, é só repetir, então, ali a base, né, e fazer a multiplicação. Por isso, nós temos que conhecer bem o que acontece na multiplicação e como você faz ela, tá? Lembrando que não pode esquecer a regra dos sinais. Bom, nesse caso aqui, parece igual, né? Mas não. O que acontece aqui? O negativo não está sendo elevado ao quadrado. Ele não tem o expoente 2 ali. Então, ele está presente no nosso cálculo, mas ele fica lá do lado de fora. E quem vai se repetir é só a fração aqui, né? No caso, com a potência. Então, nós temos menos, que fica lá aguardando o resultado do quê? Da multiplicação de 1/3 vezes 1/3. Tá? Tentem não fazer direto, abram desse jeito para conseguir facilitar e aí vocês já vão treinando o quê? A multiplicação. Pois, igual de cima, 1 vezes 1, né? 1. Lembrando de carregar o sinal negativo aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Então, olha só, o sinal negativo agora não entra ali na repetição da base, porque nós só tínhamos o 1/3. Bem facilzinho. Aqui, mais 2/5 elevado à quarta potência. Então, só repetirmos o quê? Mais 2/5 vezes mais 2/5 vezes mais 2/5 vezes mais 2/5. Como resultado, lembrando, como são todos positivos, né? Mais vezes mais dá mais, vezes mais dá mais, vezes mais dá mais. Então, só resultados positivos aqui na minha multiplicação dos sinais. E como eu tenho que fazer, né? Em cima, então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Embaixo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Tá? Lembre que aqui eu faço direto, mas façam um rascunho e coloquem a resposta das multiplicações. Lembrando, né? Em cima. Vocês podem até fazer as setinhas para auxiliar vocês, tá? Como o professor faz, façam também, ajuda um monte, tá? Então, multiplica todos
Achamos a resposta mais 16.625. E se for um número decimal, professor? Mesma história, tá? Nós temos menos 0,3 ao cubo. Isso aqui, então, é o quê? Menos 0,3 vezes menos 0,3 vezes menos 0,3. Bom, e quanto que dá esse resultado? Olhando primeiro para os sinais. Menos vezes menos dá mais vezes menos, menos. Sabemos ali, então, sinal negativo. E agora é só fazer a multiplicação 0,3 vezes 0,3. Olha só, multiplicação de decimais. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0 e 0. Faz a soma 9, 0, 0, tá? Duas casas, uma, duas. 0,09. Vou ter que multiplicar mais uma vez, ó, multipliquei 2. Mais uma vez, esse resultado eu multiplico por 0,3, ó. 1, 2, 3. Então, agora, 3 vezes 9, 27. Restinho 2 aqui. 3 vezes 0, 0 mais 2. 2, 3 vezes 0, 0. 0, 0 e 0. Soma 7, 2, 0, 0. Quantas casas? 1, 2, 3 depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, ou seja, 0,027. Tá? Então, bem facilzinho, né? Fazer a multiplicação, faz no rascunho, depois só coloca a resposta aqui, ok? Outra coisa que a gente não pode esquecer, tá? Por isso que eu botei bem destacado no lembre-se. Não importa se é uma fração ou um número decimal. Qualquer número, né, racional, inteiro, natural, elevado a expoente zero, vai ser igual a 1. Então, não importa. E nós temos aqui, então, dois exemplos, né? Fração e número decimal. Resposta, né? Ou, se vocês precisarem, é o mais 1, né? Tem que lembrar que ele é positivo, esse 1, né? Então, o 1 inteiro. Beleza? Bom, continuando. Agora, como nós desenvolvemos as frações nas nossas potências, tá? A gente tem um outro item que pode aparecer com frequência, que é o expoente agora ser negativo. Até então a gente não tinha visto o expoente negativo, ou seja, ele só era um valor que a gente tinha ali sem sinal e que a gente calculava normalmente repetindo a minha base. Agora não, agora nós temos um outro procedimento para fazer, então, quando o expoente é negativo. Então, pela definição, o que vai acontecer? A potência de de expoente negativo, ela é uma fração cujo numerador é 1 e o denominador é a potência inicial que nós tínhamos, mas o expoente terá o sinal trocado. E aqui está a definição. Imaginem A como sendo a minha base e N é o expoente sendo negativo. Eu vou reescrever aquela minha potência onde na forma de fração, onde o numerador é 1 e o denominador será aquela potência, só que com o expoente trocado de sinal, ou seja, sem ali o nosso sinal negativo, tá? Então, bem facilzinho aqui no exemplo. Imagine que eu tenho 3 elevado a menos 3. Pela definição, nós temos uma fração, então, onde o numerador é o número 1 e o denominador é a minha potência inicial, só que sem o sinal negativo. Simplesmente assim. Tá, e agora, professor, como eu calculo? Bom, a única coisa que tu precisa calcular é a potência do 3 ao cubo, e que ela é fácil, né? Imagine só que tu tem lá assim, 1, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, ou seja,
A potência, então, de 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 27. Não é tão difícil, né? Bom, outro exemplo aqui. Menos 2 elevado a menos 2, tá? Bom, o que a gente faz? Pela definição, numerador, o número 1, e no denominador era a nossa potência, só que agora sem o expoente negativo. Tá aí, ó, menos 2 elevado ao quadrado, ok? Como eu calculo? Bom, reescreve o 1, menos 2 vezes menos 2. Nós temos aqui, o 1 permanece, menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2, 4, ou seja, mais 4, e que isso eu posso reescrever, né? Esse mais aqui pode ir aqui para frente, e tornando a minha resposta do menos 2 elevado a menos 2 como sendo mais 1 quarto. Facilzinho? Tá? E agora, se eu tenho uma fração, segue a mesma lógica. Olha só, nós temos 1 no numerador. O que vai no denominador? A minha potência sem o sinal negativo. Ou seja, eu vou ter 2 terços elevado ao quadrado. E como eu resolvo? Aquilo que a gente viu na primeira parte do vídeo. Ou seja, só repete o 2 terços vezes 2 terços. Nós temos o que aqui? O 1. 2 vezes 2, ou seja, numerador vezes numerador. Aqui, né, na parte de baixo, nós temos 4. E 3 vezes 3, 9. Professor, aqui eu tenho o que agora? Como eu resolvo, tornando isso aqui uma única fração? Aqui eu tenho uma divisão de frações, né? Lembre que uma fração é uma divisão. Então eu tenho o quê? 1 dividido por 4 nonos. E como eu resolvo uma divisão nesse formato? Lembrem lá dos vídeos das aulas anteriores. O que eu tenho que fazer? Eu vou reescrever aqui na parte de baixo. Lembre, eu copio o primeiro, né? Permaneço com a primeira fração, vezes, porque aqui era uma divisão, então eu troco a operação, vezes o inverso da segunda fração, ou seja, 9 quartos. Tá? Pronto, eu tenho 1 vezes 9 quartos, 9 quartos. Então, se vocês observarem, 2 terços elevado a menos 2 gerará então o valor 9 quartos. Tá? Bom, continuando, mas agora eu quero ensinar vocês uma forma mais prática de resolver, mas a gente tem que ter o conhecimento, né, do que acontece, de onde que veio a definição de uma potência com expoente negativo, tá? Mas o método bem prático, e se vocês observarem depois, né, nos exemplos anteriores, tá? Eles se aplicam e se aplicam muito bem, e é bem facilzinho de decorar. Bom, o que acontece quando eu tenho um expoente negativo, tá? De forma prática, nada mais nada menos do que a gente tem uma inversão ali dos meus valores, tá? Então, se eu observar lá, quando eu divido, né, e faço esse tipo de conta, na verdade, eu tô calculando a potência, tá, do número inverso, tá, daquele que eu tinha anteriormente. Então, pense só, 2 terços, de forma prática para resolver dessa potência com expoente negativo, é fazer o quê? Inverter a posição, então, onde eu tenho o numerador. Eu vou ter agora o meu denominador, então, 3, e no numerador ele vai para baixo e vai virar meu denominador. Então, eu vou inverter, e agora eu vou tirar o negativo daqui, e nós temos, então, esse seguinte cálculo, 3 meios ao quadrado. Então, olha como ficou mais prático do que 1 sobre, né, e tira a potência. Na verdade, só inverte agora. O que acontece? Para calcular isso aqui, como a gente viu, 3 meios vezes
3 meios. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 quartos. E se vocês perceberem, esse exemplo era o último que a gente tinha feito na partezinha anterior. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Inverte a posição dos meus valores da fração e tira o sinal, tá? Bem facilzinho, ó. Aqui também. O sinal negativo permanece, porque ela é uma fração negativa. O que eu vou inverter para tirar esse sinal negativo é os valores da minha fração. Então, menos 4 quintos vai virar menos 5 quartos. E agora o meu expoente não vai ter mais o sinal negativo, tá? Olha como o método prático é mais fácil. E agora, quanto que é menos 5 quartos elevado a 1? Lembra que 1 é a própria base, ou seja, menos 5 quartos. Então, nem precisa calcular. Vamos lá. Professor, e agora? Menos 4 elevado a menos 3, tá? Aqui não tem uma fração onde eu posso inverter, né? Não tem, não. É só a gente não tá enxergando ela. Pensem aqui, ó. Lembre que todo número inteiro tem lá no seu denominador o número 1. Então, olha só. Quem é o inverso de menos 4? Na verdade, o menos fica, tá? E eu vou ter o quê? O 1 vai para o numerador e o 4 para o denominador. E agora, o expoente que era negativo fica normal. Então, o que eu tenho que fazer agora é calcular, em vez de menos 4 elevado a menos 3, é menos 1 quarto elevado ao cubo. Então, nós temos o quê? Menos 1 quarto vezes menos 1 quarto vezes menos 1 quarto. Quanto que é? Lembrem sempre de fazer primeiro a regra dos sinais. Menos vezes menos mais vezes menos, menos. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tá? Então, a resposta de menos 4 elevado a menos 3 é menos 1,64. Memorizem esse jeito prático, tá? Que vocês vão conseguir fazer qualquer uma das potências que virão ali nos exercícios, tá? Onde é só inverte, ó. Ok? E tira o sinal negativo. Então, façam ali um resuminho, né? Ali no cantinho da folha, inverte a fração e tira o sinal negativo. Bom, turma, faça as atividades, bons estudos e até a próxima aula.